Você sabe quem você é? No vídeo da inteligência emocional, o penúltimo que eu fiz, eu falei justamente sobre você saber ser resiliente diante das situações e você compreender que a sua paz não pertence ao outro, e sim a você. E é muito interessante como tudo é muito perfeito, né? Semana passada, eu passei por uma situação com um colega de trabalho em que a gente, visando discutir para resolver uma situação, veja bem, eu sou completamente contra discussões, mas às vezes elas são necessárias para que a gente consiga resolver alguma situação. Seja ela, claro, uma discussão saudável. E eu estava conversando com esse colega e a gente estava ali, eu não sei porquê, em algum momento ele inverteu a situação e começou a falar coisas a meu respeito que não se direcionavam a mim. Eram coisas que não se encaixavam na minha vida. E aí, olha como é interessante que você não precisa pensar para poder agir em determinadas coisas. Simplesmente as suas experiências falam por você. A sua sabedoria fala por você. Naquele momento ele falou que eu era farmacêutico, eu tinha um sangue azul e eu sabia muito mais alguma coisa. Ele quis dizer como se eu fosse um ser arrogante. E naquele momento, a minha expressão foi simplesmente dizer: por que você está se colocando nesse lugar? E essa resposta ela tem muito a ver justamente com esse penúltimo vídeo, porque um outro colega já havia me falado no outro dia que eu tinha inteligência emocional porque eu não estava discutindo com aquele cliente, nem dando carteirada dizendo que sim, eu era farmacêutico, eu sabia muito mais do que ele, do que qualquer outro profissional que não um farmacêutico, né, quando se diz respeito a medicamento. Só que naquele momento a minha resposta lá de trás, ela já trazia novamente a resposta para aquele momento. Claro, são pessoas diferentes, né? Foram dois colegas diferentes que eu conversei. Só que eu não permiti que esse colega dessa semana agora tirasse a minha paz. E aí, mais uma vez, eu tive uma confirmação daquilo que eu já estava vivendo. A minha paz não pertence ao outro, pertence a mim. E naquele momento, eu mostrei para ele que não, eu não sou esse ser humano que ele está dizendo que eu sou. E eu não perdi a minha paciência, não perdi a minha paz, não perdi a minha calma. E a situação se desenrolou. Claro, teve uma desavença ali leve, logo depois eu contornei toda aquela situação e pronto. Só que isso me fez refletir sobre o seguinte: você sabe quem você é? Você sabe quais são os seus valores? O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? O que te coloca alegre? O que te coloca em êxtase? O que te deixa triste? É muito importante que ao longo da vida a gente vá vivendo diversas experiências e a gente saiba colocar limite em tudo que a gente não quer viver. Que a gente saiba o que é saudável para a nossa vida, que a gente saiba também o que não é saudável, que a gente precisa romper. Por muito tempo, assim que eu descobri a minha paternidade, eu tinha muitos problemas também com a mãe do meu filho. A gente discutia, discutia, porque o meu ponto de vista sempre foi muito diferente do ponto de vista dela. E na minha cabeça eu sempre ficava pensando na minha melhor resposta quando acontecesse determinada situação. Eu ficava basicamente assim: bom, quando ela falar tal coisa, eu vou falar isso, 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 isso. Só que eu vivia sempre numa reatividade muito grande. E aí isso é muito ruim porque eu estava sempre armado para um conflito que nem sempre acontecia, mas quase sempre quando a gente estava ali junto, tinha um conflito. Porque foi uma situação complexa que até hoje ainda é um pouco difícil de digerir. Porém, o meu filho ele já está com 8 anos e eu já tenho um relacionamento que já tem 3 anos. E hoje, a pessoa que eu sou não me permite ser quem eu era antigamente. Hoje eu não me permito ser quem eu era antigamente, porque a ideia é que a gente evolua 1% a cada dia, que a gente seja melhor cada dia. Aquela história de que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, essa síndrome de Gabriela, ela ficou lá para trás. Não, eu me permito ser diferente. Eu me permito, inclusive, mudar de opinião. Se eu penso, eu posso mudar de opinião. Não tem o menor problema mudar de opinião, não tem o menor problema, ainda mais quando isso me coloca para cima e não para baixo. Então, por que eu estou falando mais uma vez sobre esse relacionamento que não deu certo e toda a minha reatividade? Porque mais uma vez veio uma aprovação essa semana e aí, numa tentativa minha de tentar melhorar, né, a relação minha com meu filho, da mãe dele também com o meu filho, e que a gente consiga viver numa harmonia, tentei trazer o meu ponto de vista, ele não foi aceito, e eu ainda fui atacado de uma outra forma. O Carlos lá de trás reagiria da seguinte maneira: discutiria, levantaria a voz, tentaria colocar todos os meus questionamentos, todos os meus posicionamentos
Porém, uma fala dela já acendeu uma luz em mim, quando ela disse assim, eu sei que você não concorda com isso, isso. E eu pensei, cara, se ela já sabe que eu não concordo com isso, tudo bem, eu posso melhorar, mas o meu posicionamento sobre esses assuntos continuam sendo os mesmos. Então, para que eu vou perder o meu tempo? Eu sei que ela não me ouve, e eu sei também que eu não tenho muita facilidade para poder ouvi-la, porque eu discordo completamente. Né? Inclusive, é um outro ensinamento que eu preciso, aprender a ouvir a opinião dos outros. Porém, quando a gente ouve a opinião de uma pessoa que a gente sabe que não soma para a nossa vida, é muito claro, né? Quando a pessoa ela quer nos atacar, é muito claro que a gente se mantenha completamente ali, ó, inerte, sem reagir, sem nada. Ouve aquilo que é necessário. O que não é necessário, entra aqui e sai por aqui. É inclusive o que eu faço no meu dia a dia quando as pessoas tentam me tirar do sério. E naquele momento eu cheguei para ela e falei: olha, você já sabe tudo que eu tenho para te dizer, você já sabe o meu questionamento, e eu vou priorizar o meu tempo aqui e não vou falar nada. Então, desejo para você um excelente dia e pronto. Eu não consegui concluir aquilo que eu queria, mas uma coisa muito maior veio aqui dentro de mim, que é a minha paz, mais uma vez falando que ela pertence a mim, e não a ela, e não ao meu colega. E é muito interessante também que esses dias eu estava conversando com o meu sobrinho, ele tem 16 anos. E eu tinha acabado de falar com minha mãe sobre alguns arrependimentos que eu tenho da vida, sobre a pessoa que eu era, né? Quando meu sobrinho nasceu, eu tinha 16 anos. Hoje, esse meu sobrinho tem 16 anos. A gente tem uma diferença de vida, né? De 16 anos. Ou seja, né? Resumindo, eu sou 16 anos mais velho do que ele. Quando ele foi morar comigo, né? A minha irmã teve ele muito nova e ela foi morar lá com minha mãe também. Eu era um moleque que não sabia nada da vida. E eu reagia com muita arrogância, com grosseria, com violência, tanto em palavras quanto fisicamente. Eu era aquela pessoa que muitas das vezes a gente vê aí no dia a dia que a gente repudia fortemente. Só que eu não perdoei perfeitamente essa pessoa que eu era. E eu fico me martirizando, trazendo à tona uma coisa que eu já nem sou mais. Claro, a gente precisa sim reconhecer os nossos erros, mas melhor ainda, saber nos perdoar, porque isso é fundamental. E aí, conversando com minha mãe, né, falando: poxa, mãe, o Otávio ele gosta tanto de mim, ele tem tanta alegria, ele tem tanto orgulho de mim, eu já fui tão ruim para ele. Ela: meu filho, fica tranquilo, você é um excelente tio para ele. E aí, um pouco tempo mais tarde, meu sobrinho entrou em contato comigo e falou: titio, minha avó falou isso e isso. Cara, por que você é tão duro com você? E nesse momento eu refleti sobre essa situação que pela segunda vez esse moleque ele me fez refletir. A primeira vez ele devia ter pelo menos uns 4 anos. Tinha acabado meu relacionamento, eu estava triste, ele chegou para mim e falou assim: Titi, você está triste? E a gente negligencia que as crianças elas percebem as nossas emoções, e sim, elas percebem. E agora não, ele não é mais criança, mas ele me trouxe um ensinamento que mostra também que a pessoa ela não precisa ser mais velho para ela poder ser mais sábio. Claro, via de regra, os mais velhos são mais sábios do que os mais novos. Porém, sim, existem outras pessoas que são mais velhas, mas que não têm a mesma sabedoria, a mesma inteligência, né? A mesma vivência. Só que, às vezes, os mais novos também nos pegam, né? E trazem um ensinamento maravilhoso. E o que me leva a crer, né, um conceito que eu conheci ontem que fez muito sentido também, que é o wabi-sabi, um conceito japonês que é o seguinte: a beleza das imperfeições, que vai contra tudo que a gente vê desse mundo moderno em que valoriza que a gente faça harmonização, que a gente faça musculação para poder ser extremamente forte, que a gente tenha um corpo extremamente belo e de acordo com os padrões da sociedade, que a gente vai contra as rugas que nos carregam, né, durante todos esses anos. Esse conceito do Wabi-Sabi, ele diz o seguinte: todas as nossas rugas, todas as nossas cicatrizes, as nossas imperfeições, elas nos ensinam quem nós somos. E justamente por essas imperfeições, por essas cicatrizes, nós nos tornamos cada vez melhores, nós nos tornamos cada vez mais experientes. Hoje, o Carlos, de 32 anos, ele se orgulha muito mais por ele saber muito bem ler as pessoas, por ele saber se conhecer. Claro, tem muitas das coisas que eu não sei exatamente ainda o que eu sou, o que eu gosto de fazer, inclusive é o que eu comecei aqui perguntando. Entenda quem você é. Você sabe quem você é? Uma ferramenta que pode te ajudar muito a se conhecer é o livro Oráculo de Mandalas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Todas as manhãs eu abro esse livro Oráculo e eu tiro uma mensagem
que ela se entrega completamente ao meu dia e complementa, fazendo todo sentido. Essa e outras atividades farão com que eu consiga compreender muito mais o que eu sou, o que eu gosto de fazer e o que eu não gosto. E eu convido a você também a fazer isso. E olha, como diz um grande poeta, ou como dizia um grande poeta e cantor, quem acredita sempre alcança. Acredite, você pode sim se conhecer, você pode melhorar, você pode mudar. Basta que você queira, basta que você se dedique. E implemente esse conceito na sua vida, o Wabi-Sabi, a beleza das imperfeições. Perdoe a si mesmo. Você é muito melhor do que você já foi no passado. E compreenda quem você é, para que nenhuma pessoa te tire do seu eixo, dizendo coisas a seu respeito que jamais se encaixam à sua realidade.